Hetsukayo é com certeza um dos melhores personagens de Baki. É aquele tipo de personagem que literalmente ninguém odeia, ninguém tem coragem de dar hate em um personagem tão bom assim. Pouca gente sabe, né, porque a maioria do público atual de Baki não assistiu o Baki lá do começo, no caso a animação clássica que teve. Mas o Hetsukayo, ele já foi um dos personagens mais poderosos da franquia. E não só ele, também teve o Katsunoroshi, que já disputou até para ser o mais forte de todos. E também não podemos esquecer do seu pai, o Doppo Orochi, que já chegou até a enfrentar Yujiro Hama. Porém, isso aí é um assunto para uma outra hora. Agora estamos falando do Hetsukayo. E para infelicidade dos fãs, o nosso chinês favorito infelizmente acabou encontrando a morte. E eu estou aqui hoje para contar como foi que isso aconteceu. Se você quiser saber como foi que o Hetsu foi jogar no Vasco, pegue sua cadeira e sente aqui que eu vou te contar como foi. Mas antes, se liga nisso aqui, ó. Viva aventuras épicas com Dragon Ball, One Piece e Naruto. Transforme seu tempo livre em momentos inesquecíveis. Adquira já seus mangás na Amazon e embarque nessa jornada. Link na descrição. Se você é fã de Dragon Ball, de One Piece, de Baki, Jujutsu Kaisen, entre outras obras, considere se inscrever no canal, pois aqui a gente tá sempre trazendo conteúdo sobre essas obras. Bom, agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A nova temporada de Baki adaptou o arco do Piccolo e a luta do pai contra filho. E em ambos os arcos, o Hetsu teve uma participação muito boa. No arco do Piccolo, ele foi um dos primeiros a enfrentar o Piccolo. Na verdade, se eu me lembro bem, ele foi o primeiro. O Hetsu queria testar suas habilidades com alguém que fosse realmente muito poderoso. Hetsukayo queria testar os 4.000 anos do Kenpo chinês contra alguém que fosse de fato muito poderoso. E quem melhor para fazer isso que a força primordial, aquele que lutava contra dinossauros, o Piccolo. Hetsukayo é com certeza um lutador muito habilidoso e poderoso, ninguém discorda disso. Porém, contra um inimigo como o Piccolo, ele não pôde fazer absolutamente nada. Era um patamar de força completamente diferente. Os golpes do Hetsukayo não causavam quase nenhum dano nele. E o Piccolo, cada golpe dele era como se fosse um caminhão atropelando o Hetsukayo. Era uma diferença de força muito brutal. E foi graças a isso que o Hetsu acabou perdendo uma de suas pernas. O acordo para lutar com o Piccolo é que se o Hetsu perdesse, ele seria devorado por ele. Piccolo ia fazer churrasco de Hetsu. Porém, o Dr. Albert Penny, que é a personificação de Albert Einstein no universo de Baki, ele conseguiu impedir que o Piccolo comesse o Hetsu. No final do combate, o Hetsukayo saiu sem a vitória e sem um pé. No arco do pai contra filho, as coisas foram um pouco diferentes. Dessa vez, o Hetsu queria se testar novamente, porém era lutando contra boxeadores. O Hetsu iria lutar contra os boxeadores, porém ele ia fazer isso usando o Kenpo chinês, pois segundo ele, o boxe era nada mais do que uma variação do Kenpo chinês. Porém, lutando contra os boxeadores, o Hetsu fez o que todo mundo já imaginava. Ele solou todo mundo, mas aí ele teria uma luta contra um lutador um tanto quanto interessante. Esse lutador era tão forte que até o Muhammad Ali foi lá no Hetsu avisar para ele desistir da luta, pois segundo ele, o Hetsu não tinha chance nenhuma de vencer esse lutador. O nome dele era Fumaça, e realmente aquele lutador era completamente diferente dos outros. Ele era muito poderoso e muito habilidoso, e a força dele não era fruto de talento ou algo do tipo, era fruto do esforço e do trabalho duro. Para vocês terem noção, aquele lutador era tão habilidoso que ele quase nocauteou o Hetsu várias vezes. Porém, no final, o Hetsu conseguiu mostrar suas verdadeiras habilidades e conseguiu vencer ele. Porém, não foi uma luta muito fácil. Mesmo sendo um oponente muito poderoso, a verdade é que o Fumaça só deu tanto trabalho assim porque o Hetsu não podia usar suas verdadeiras habilidades, pois ele só podia usar os seus braços. E o Kenpo chinês não é limitado a somente o uso dos braços. Tem várias outras técnicas que precisam dos pés e de outras partes do corpo. A trajetória do Hetsu nessa nova temporada de Baki foi basicamente isso aí. Porém, essa temporada chegou ao fim. E a próxima temporada, que sair na Netflix, vai ser adaptando o arco de Miyamoto Musashi. Para quem não sabe quem é Miyamoto Musashi, ele é uma figura histórica, um espadachim lendário que viveu lá no Japão no período Rengoku. Me perdoe se eu estiver falando errado. O espadachim lendário Miyamoto Musashi foi clonado na era moderna pelo Tokugawa. E assim como o Piccolo,
todos os lutadores decidiram testar sua força contra aquela figura histórica. O primeiro a fazer isso foi o Ogro e o Jirohama. Essa luta também foi muito interessante, mas novamente é um assunto para um outro vídeo. Novamente, o Hetsu quis testar suas habilidades, lutando contra um oponente poderoso, mas dessa vez o Hetsu estava ainda mais forte, pois ele havia treinado com Kakukayo e dominado o Shaori. Para quem não sabe, o Shaori é a técnica do Hetsukayo que faz com que ele fique leve como uma pena. Basicamente, essa técnica faz com que o oponente não consiga causar muito dano em você. Certamente, essa técnica era uma técnica muito interessante para se usar contra o espadachim, e como Miyamoto era o espadachim lendário, essa era uma técnica muito boa para ser usada contra ele. Porém, rapaziada, estamos falando do lendário Miyamoto Musashi. Ele não era o mais forte porque era Miyamoto Musashi. Ele era Miyamoto Musashi porque era o mais forte. Ele era o incomparável sobre os céus. E mesmo utilizando o Shaori, o Hetsu não foi capaz de enfrentar as espadas do espadachim lendário. E infelizmente, ele foi partido no meio. E foi assim que o Hetsukayo encontrou a morte. Porém, isso não é de tudo ruim. Embora a gente tenha perdido o personagem na obra principal, o Hetsukayo ganhou sua própria obra, que é o Hetsu Isekai. Nessa obra, o Hetsu ele reencarnou em outro mundo, basicamente foi isso. Mas infelizmente, a gente não vai mais ver o Hetsu na obra principal, o que é uma pena. Porém, o Hetsu ele ainda pode acabar revivendo na obra principal, pois como eu disse, o Miyamoto Musashi ele era um espadachim do período Rengoku. Ele foi clonado na era moderna. Isso significa que também poderiam fazer isso com o Hetsu, clonar ele em um corpo novo. Afinal de contas, o braço dele tá com Katsumi Orochi. Mas rapaziada, foi isso. Foi assim que o nosso Hetsu acabou morrendo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus e fui.